Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Naxa, eu sou sócio da FBM e o tema da minha palestra aí são as implicações dos editais 54 e 60 do Banco Central e a aproximação com a norma internacional IFRS 9. Né? Então, o painel da manhã do Reinaldo, né, ele enfatizou aí a norma internacional, né, pura, como ela foi emitida pelo IASB. E aí a ideia hoje, né, dessa minha apresentação é a gente falar como é que essa norma está sendo aterrizada aqui no ambiente brasileiro e como é que ela vai impactar, né, como é que ela vem impactando os bancos, né, de grande, médio e pequeno porte. Tá? A minha apresentação ela vai ser um pouco mais técnica, tá? Eu vou entrar em algumas nuances aí dos editais, então me perdoem aí se vocês já estiverem afiados aí nos editais, né? Mas eu vou passar até para a gente poder ressaltar aí as principais diferenças com o IFRS 9 principalmente, né? Porque eu acho que é importante a gente ter a ideia que toda a norma, toda a fundamentação técnica que o Banco Central está utilizando para fazer os editais 54 e 60 e os próximos que estão por vir, a inspiração disso é a norma internacional, é o IFRS 9. Né? Então, se a gente não conhece o IFRS 9 antes de conhecer os editais 54 e os editais 60, acho que a gente acaba limitando bastante o conhecimento do tema, né? E pode tomar algumas decisões de aplicar algumas políticas contábeis erradas. Tá? Bom, falando rapidamente, eu trabalho em área de finanças e controladoria, juntando meu tempo de FBM mais meu tempo de mercado há 16 anos. Eu era do mercado, né? A gente fundou a FBM em 2007, então ano passado fizemos 10 anos de mercado, sempre atuando muito fortemente na área de finanças e nas áreas de riscos, né? Que é o nosso grande carro-chefe hoje. Né? E o IFRS 9, consequentemente, por estar justamente atravessando essas duas áreas, né? As áreas de finanças e as áreas de riscos das instituições. Né? Atualmente, a gente vem atendendo 13 instituições no projeto de IFRS 9. Então, a ideia, né, IFRS 9 e Agenda BC+. Né? Então, a ideia, né, quando eu montei essa apresentação, foi passar um pouco da experiência que a gente teve nessas 13 instituições para dentro dessa apresentação, para tentar trazer um viés um pouco mais prático e não só o viés da norma internacional. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, podem me interromper, senão a gente abre no final para as perguntas. Bom, pessoal, antes da gente entrar especificamente, falar de IFRS 9, acho que vale a pena a gente relembrar um pouco, né, da linha do tempo de como vem acontecendo a convergência no Brasil. Né? Então, qual foi o grande marco, né, de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né, no momento atual? Foi a adoção, foi a emissão da Lei 11.638 lá em 28 de dezembro de 2017. Né? Então, a Lei 11.638 é uma lei complementar que revogou alguns dispositivos da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações. Então, à medida que ele revogou os dispositivos contábeis, ele passou a responsabilidade para os órgãos reguladores para normatizar os segmentos que cada regulador tenha a responsabilidade. Né? Quando ele fez isso, ele permitiu, então a Lei 11.638 ela permitiu que os órgãos reguladores firmassem convênios com órgãos que tenham o objetivo a emissão de normas contábeis, que no caso, a grande maioria foi lá para o CPC. Então, passou a requerer a adoção dos CPCs para as entidades por eles reguladas. Tá? O que aconteceu em decorrência disso? Né? Ficou aí de 2007 até 2009 no mercado financeiro a gente uma grande incógnita. E aí, vamos adotar CPC? Não vamos adotar CPC? O que o Banco Central vai querer fazer neste momento? E aí o Banco Central veio lá com a resolução 3786 lá em setembro de 2009 e disse o seguinte, falou, olha, continuem fazendo a contabilidade de vocês de acordo com o COSIF, continuem divulgando os balanços mensais e fazendo as demonstrações semestrais individuais em COSIF e uma vez por ano você faça o balanço consolidado em IFRS puro, não em CPC, em IFRS utilizando lá todas as normas do IFRS. Tá? Ele pegou todas as entidades
né? Todas as entidades do sistema financeiro estão obrigadas a adotar 3786? Não. Basicamente, quem tem que adotar 3786 são aquelas entidades de capital aberto ou aquelas que precisam constituir comitê de auditoria. O que pega aí, na minha última pesquisa, cerca de 42 instituições, 42 conglomerados hoje no mercado brasileiro, que obviamente são os maiores. Então, o que fez a 3786? Fez a requisição do IFRS consolidado uma vez por ano para os maiores bancos, e os menores bancos, o que precisaram fazer? Não precisaram fazer absolutamente nada neste momento. Para essas 42 instituições, porém, a 3786 ela criou um modelo híbrido de contabilidade, né? Porque os bancos tiveram que manter a sua contabilidade do jeito que faziam antes e passaram uma vez por ano a fazer um balanço em IFRS. Então, a gente tem 2 balanços hoje quando a gente olha essas 42 instituições. E esse modelo começou a ser criticado. E o Banco Central começou a ser perguntado por que não seguir a mesma linha que seguiram a CVM e SUSEP de adotar os CPCs. Então, embora o Banco Central tenha adotado alguns CPCs, ele não adotou os mais significativos, dentre eles o IAS 39, né, que é a atual norma, que era, né, até final do ano, a atual norma de instrumentos financeiros. Tá? E o Banco Central, quando questionado, sempre perguntava, pô, Banco Central, mas por que não adotar também esse modelo? O Banco Central dizia, olha, hoje a contabilidade, tem várias coisas amarradas na contabilidade. Vários controles regulatórios e o controle de sistema que eu faço hoje estão dentro da contabilidade. Então, mexer no COSIF significa mexer no meu controle sistêmico como um todo. Então, eu vou analisar e à medida, né, que o tempo vai passando e que eu vou fazendo essa análise, eu vou adotando os CPCs. E, além disso, uma das questões que o Banco Central sempre levantava é a principal norma que trata de instrumentos financeiros para o Sistema Financeiro Nacional é o IAS 39, que é a norma de instrumentos financeiros. E o próprio IAS 39, né, como a gente viu agora na primeira palestra, ele estava sendo revisto desde 2008, desde antes até da adoção do IFRS no Brasil, que aconteceu em 2010. Ou seja, o Banco Central teria que fazer um trabalho para mudar para uma norma que também estava mudando. Então, qual o ponto que o Banco Central sempre colocava? Vamos esperar sair o IFRS 9 para então eu voltar com o projeto e voltar à conveniência de adotar esses padrões, tá? Então, em 2014 foi publicado aí, em junho de 2014 foi publicada a última versão do IFRS 9, que se tornou obrigatório aqui a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, como eu disse para vocês, aquelas 42 instituições que estão obrigadas a fazer IFRS pela 3786, a partir de 1º de janeiro, passam a fazer esse balanço de acordo com o IFRS 9 puro. Só que até abril do ano passado, o Banco Central não tinha se posicionado, né? O que vai fazer, o que não vai fazer, vai adotar IFRS 9. Em abril do ano passado, o Banco Central divulgou a Agenda BC+, que é um projeto estrutural do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que visa tratar questões estratégicas. Então, quando a gente olha a Agenda BC+, ela é bem maior que a contabilidade. Mas uma das frentes de trabalho que o Banco Central sinalizou lá em abril de 2017 foi justamente a adoção do IFRS 9 para dentro do COSIF. Tá? E aí começaram a sair os editais, primeiro o edital 54 e depois o edital 60. Então o edital 54 saiu, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos, do ano passado, e o edital 60 saiu no começo do ano. Né? Então eles tiveram aí a fase de audiência pública e a adoção das normas do Banco Central começarão então a partir de 2019, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender isso, tá? Os bancos, os maiores bancos hoje eles têm 2 demandas. O primeiro é adotar o IFRS 9 para esse balanço consolidado, que abrange só esses 42 bancos, e a outra, que é uma atribuição muito maior, é que todas as instituições que usam o COSIF, todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional, passarão a adotar as prerrogativas do edital 54 e edital 60, tá? Para a gente partir é muito importante a gente entender esse contexto. Falando então do projeto, né, então aterrissando um pouquinho, falando de como o projeto está sendo conduzido pelo Banco Central, o Banco Central, como entende que é um projeto muito grande, que requer uma discussão grande com o mercado, ele quebrou o projeto em 4 fases. A primeira fase, que ele chamou de reconhecimento, classificação e mensuração, é o edital 54.
A segunda fase, que é a mais importante, né? Sem dúvida alguma, é o que a gente discutiu até meses atrás, né? Em prazo de audiência pública, é o edital 60 de 2018, que vai tratar da nova regra de provisão, né? Que era a PDD, agora passa a se chamar PEC, né? Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Então, na medida que a fase 1 ela deve revogar a circular 3068, que trata da classificação de instrumentos financeiros, a fase 2 deve levar à revogação da 2682, que é de 99. Tá? A terceira fase ela vai tratar de RED. O Banco Central tinha divulgado para o mercado que possivelmente esse edital sairia agora em junho. É um edital que só vai ter impacto para quem faz hoje operações de RED, para quem tem o RED Accounting no seu balanço. Então a fase 3 também deve revogar os dispositivos da 3082. E por fim ele vai soltar normas, né? Ou uma norma ou diversas normas para tratar de evidenciação, que basicamente é como é que a gente coloca todas essas novas prerrogativas dos 3 editais dentro do balanço das instituições. Tá? Então aqui de cara, pessoal, eu quero chamar a atenção dos senhores. Por quê? Quando a gente fala de editais, a gente está falando de escrituração mercantil, a gente está falando de débitos e créditos. Então, a partir de uma determinada data, que vai ser definida pelo Banco Central, todos os débitos e créditos das instituições passarão a ser feitos de acordo com esses normativos. Tá? Isso requer também essa quinta seta aqui, que são os ajustes do COSIF. Ou seja, o que a gente viu até agora, sendo divulgado pelo Banco Central, são as audiências públicas que devem virar resoluções. Mas se espera que, como consequência das resoluções, a gente tenha as cartas circulares e as circulares que vão normatizar os procedimentos aí que a gente vai ter que aplicar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção. A segunda coisa é o prazo de adoção inicial. Se a gente ler os editais, os 54 e 60, eles falam de adoção a partir de 1º de janeiro de 2019. Porém, o mercado já trabalha com 1º de janeiro de 2020, que foi o pleito feito aí pelas associações de classe, pela FEBRABAN, pela BBC, enfim, e a expectativa é que isso seja postergado, né? Até porque se isso for requerido para 1º de janeiro de 2019, como essa mudança ela é muito grande, eu não vejo como sendo um prazo factível de ser atingido aí mesmo pelas grandes instituições que vão ter mudanças bastante substanciais em sistemas e em processos. Bom, então entrando especificamente no primeiro edital, então a ideia, eu vou passar o primeiro edital, 54, depois a gente vai falar do 60, tá? De maneira geral, pessoal, o que eu ressaltaria aí do edital 54? Né? A gente está acostumado com o modelo de classificação de instrumento financeiro, que é lá de 2001, que veio com a 3068, que introduziu na época uma grande novidade, que foi a marcação a mercado, né? Classificação em categorias e tudo mais. Só que a 3068, ela trata um pedaço, né, do nosso balanço, que é a carteira de títulos e valores mobiliários. Então, tudo aquilo que a gente enquadra como TVM, a gente vai lá e faz a classificação nas 3 categorias, baseado em quê? Baseado na intenção e na capacidade financeira, que é uma visão prospectiva, né? Ou seja, quando eu adquiro, qual é a minha intenção e qual vai ser a minha capacidade financeira para eu manter esse título dentro da minha carteira, tá? Quando a gente vai para o edital 60, a gente entra num conceito de classificação de instrumentos financeiros. Tá? Então, o que significa o instrumento financeiro? É qualquer contrato que gere um ativo para uma parte, e que gere um direito para uma parte e gere uma obrigação para outra parte, e que não caia ali em algumas exceções que a norma ela trata. Então, tudo aquilo que é instrumento financeiro, que é o grande volume hoje do balanço das instituições financeiras, elas caem aqui no conceito de classificação, tanto de ativos quanto de passivos. Tá? Quando a gente fala de classificação de ativos, então a gente sai do modelo baseado em intenção e capacidade financeira e vai para o modelo baseado em quê? O modelo de negócio e nas características de fluxo de caixa dos instrumentos financeiros, né? Que acho que a gente acabou falando bastante na primeira palestra. Mas basicamente, como é que a gente entende? Né? O modelo de negócio é como a instituição ganha dinheiro com aquele portfólio, como que ela gera ganho, como é que ela traz receita, né, para dentro da instituição. Então, o objetivo daquela carteira, daquele portfólio, é coletar fluxo de caixa contratual? É coletar fluxo de caixa contratual e vender? Ou são outros modelos de negócio? Tá? Então, exemplo, se eu tiver uma carteira de negociação, então eu não quero nem
manter e nem vender e nem manter. O objetivo é realmente fazer a venda, ganhar dinheiro com a venda no curto prazo. Então a gente teria aí outros modelos de negócio. Então esse é o primeiro pilar que a gente precisa avaliar. O segundo pilar que a gente avalia são as características de fluxo de caixa dos instrumentos financeiros, que é o que a gente comentou de manhã, que é o SPPI test, né? Que é a verificação se os fluxos de caixa daqueles instrumentos eles representam somente pagamentos de principal e juros, tá? Qual acho que é o grande ponto, né? Eu vou primeiro falar do SPPI. Qual acho que é o primeiro grande ponto? Quando o edital 54 veio, obviamente, se a gente pega a norma que trata de classificação no IFRS 9, você vai ter lá 50 páginas falando do SPPI, entre a norma, os guias de aplicação e tudo mais. Quando a gente vem para o edital 54, a gente tem ali talvez meia página falando o que é o SPPI. A gente não tem um guia amplo de como fazer. E aí qual que é o problema, né? O problema de escrever pouco, né? Como a gente falou de manhã. O problema da gente escrever pouco é que a gente não dá talvez o detalhamento suficiente para quem só conhece o edital 54 aplicar essa norma. Então eu me lembro de algumas discussões que a gente teve, né? Eu acompanhei as discussões com o Banco Central pela BBI e também aqui pela BBC, que a gente levou para o Banco Central. O Banco Central, no caso das operações indexadas a percentual do CDI, né? As caso das operações alavancadas. Como é que você entende? Você entende se é uma operação alavancada que não passaria no que você chama de somente pagamento de principal e juros? Aí o Banco Central disse, não, para mim a operação percentual do CDI é percentual do CDI. Não tem, juros, é um juros pós-fixado. Levamos essa discussão e aí ficou clara, né, essa evidenciação de que talvez precise de uma maior discussão nesse tema do SPPI para alinhamento, porque senão vai virar uma coisa maluca, né? A gente vai ter um SPPI para o IFRS 9 e a gente vai ter um SPPI para o Banco Central, né? E a ideia é que a gente busque uma norma que seja o mais convergente possível da norma internacional. Então, definido o modelo de negócio, né, e definido as características do fluxo de caixa, se a operação ela passa ou não no SPPI, a gente vai fazer as classificações nas 3 categorias previstas na norma, né? E não subestimem, né, que é simplesmente um depara. Eu vou pegar lá o que eu tinha lá no negociação, vou classificar lá no VJR e assim por diante. Não é bem assim, tá, pessoal? Primeiro, que a primeira classificação era feita com base em intenção. E agora nós temos 2 pilares para classificar, que é o modelo de negócio e as características de fluxo de caixa. E isso pode levar aí a algumas diferenças de mensuração. Então, definido o modelo de negócio e as características, a gente vai ter as 3 categorias ali previstas no edital 54, que é o custo amortizado, que é o valor justo através do patrimônio líquido e o valor justo através do resultado. Então, custo amortizado, basicamente a gente registra tudo aquilo que é somente pagamento de principal e juros e que o modelo de negócio seja manter os ativos para coletar o principal e juros e que passe no SPPI, que seja, né, somente pagamento. O valor justo no patrimônio líquido são aquelas operações que são somente pagamento de principal e juros e o modelo de negócio é manter para coletar esse principal e juros ou para vender, então seria um modelo onde eu posso fazer essas 2 coisas. E o terceiro modelo de negócio, a terceira classificação o que deve entrar aí dentro são aquele portfólio onde ele não cai nem como custo amortizado e nem como valor justo no patrimônio líquido, que basicamente são aquelas operações que o modelo de negócio é a geração de resultado no curto prazo, que a gente conhece lá como trading, aqueles ativos que foram designados como opção de valor justo. Então, existe essa prerrogativa também, que é inspirada lá na norma internacional, que qualquer ativo ele pode ser mensurado ao valor justo. Então, independentemente do modelo de negócio, ele pode ser mensurado ao valor justo, ou aqueles ativos que não passem no SPPI test, né? Então, o Reinaldo deu alguns exemplos de manhã. Então, as debêntures conversíveis, alguma operação de crédito que tenha principal em reais e fluxo em dólares, enfim, as operações alavancadas, enfim, tudo cairia aí nessa terceira categoria no VJR, tá? Então, a diferença, pessoal, é que a gente pode, por exemplo, ter uma operação de crédito que não era classificada em categorias, mas agora a gente vai ter que classificar em categorias, baseado no modelo de negócio, nas características de fluxo de caixa, que caia na terceira categoria, por exemplo. E aí a gente vai ter que mensurar uma operação de crédito a valor justo.
que era um procedimento contábil que a gente não fazia de acordo com as normas anteriores. Tá? Então, eu sugiro, o SPPI principalmente eu acredito que é algo, né, que vai dar um trabalho operacional bastante significativo. Quem já teve a experiência de fazer o SPPI sabe que isso não é tão simples, né? Que não basta só olhar a carteira numa determinada database, a gente tem que olhar contrato, a gente tem que olhar política de investimento, não só para normatizar aquilo que está no balanço, mas para normatizar aquilo que pode vir a estar no balanço de acordo com a política de investimento. E a questão da documentação do modelo de negócio, que a gente também falou um pouco na primeira palestra, né? Então, a documentação do modelo de negócio é algo extremamente importante, que inclusive pelo Banco Central deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da entidade. Quando a gente fala então de passivos, né, como eu disse, as classificações também elas são aplicáveis aos passivos. A gente tem aqueles passivos que são ao custo amortizado, onde cai a maioria, né, dos passivos, e alguns passivos que seriam uma exceção aí ao tratamento de custo amortizado, que seriam os derivativos passivos, os contratos híbridos, algumas operações diferenciadas, né, tratadas aí de acordo com a resolução 3533, aquelas operações que a gente vende, mas não faz a transferência de riscos e benefícios, e as garantias prestadas. Basicamente, o que a gente pode apontar de diferença em termos de mensuração de passivo, né? A principal delas, o Banco Central adotou a opção de valor justo para ativo, mas não adotou a opção de valor justo para passivo. E aí a gente questionou, Banco Central, por que não, né? Se você está convergindo, por que não manter a convergência pura em relação à adoção do valor justo para o passivo também? E aí o Banco Central disse, não vou aceitar marcação a mercado de passivo, né? Não vou aceitar algumas contabilizações que podem levar a uma variação de resultado, de patrimônio líquido, decorrente à própria variação do risco de crédito da própria instituição. Então isso não faria sentido na visão do Banco Central, então ele simplesmente rechaçou o valor justo para passivo. Então, o que a gente vai ter basicamente, pessoal, contabilizado? Passivos, grande maioria custo amortizado, e os derivativos, que eu acho que é a grande maioria do que vai ter aí nessa exceção, os derivativos, quando passivos, eles vão ser mensurados ao valor justo e até aí nenhuma mudança em relação ao que a gente faz hoje pela 3082. Em relação à reclassificação, não existe mais nenhuma restrição de se reclassificar entre categorias, né? Então, antes eu não podia, tinha que pedir autorização para o Banco Central, tinha que deixar a documentação à disposição. Então, não existe mais nenhuma restrição de reclassificação em categorias. Mas o que a gente chama a atenção? A mudança entre categorias, ela tem que decorrer de uma mudança no modelo de negócio. E mudar de modelo de negócio, pessoal, não é alguma coisa que a gente faz todo dia, todo mês, talvez nem todo ano. Então, toda vez que você tem uma nova estratégia, aquilo pode criar uma nova área, que pode criar um modelo de negócio, que pode levar à reclassificação de alguns ativos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é que não vai ser muito comum ter mudança de modelo de negócio, a menos que haja uma mudança estratégica, assim como também não vai ser muito comum a gente ver reclassificação entre categorias. Então aquela questão, transfere lá de disponível para venda, para negociação, reconhece ganho, enfim, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu acho que a gente não vai ver mais aqui dentro do cenário do edital 54. Lembrando que para passivos a reclassificação ela é vedada naturalmente porque a maioria a grande parte dos ativos eles vão ser classificados como custo amortizado. Seguindo a vida do ativo, então, aí a gente começa a esbarrar no primeiro grande obstáculo, né, que eu acho, em relação ao que a gente faz hoje, em termos de procedimento. Tudo aquilo que a gente classificou, pessoal, como custo amortizado e como valor justo no patrimônio líquido, a gente passa a fazer a apropriação pelo método de juros efetivos. E tudo aquilo que a gente classifica como VJR, a gente vai fazer a apropriação de juros utilizando a taxa nominal. Qual é a diferença, basicamente, entre a taxa nominal do contrato e a taxa efetiva de juros? Se a gente tem alguma remuneração que é paga, que é um recebimento do banco, que aquilo não está dentro da taxa de juros e aquilo está diretamente atrelado ao contrato, ou se a gente tem algum custo que também está atrelado à originação desse contrato, isso, na categoria valor justo resultado, continua sendo resultado como é feito hoje. Porém, para tudo aquilo que a gente classifica como custo amortizado ou como VJPL, isso vai
lá para dentro da carteira e compõe o saldo do ativo. Então eu vou ter mais ou menos, né, ativo, a depender do quanto eu tenho de recebimento de pagamento inicial. Só que a taxa futura lá, o quanto eu vou receber do cliente, vai ser a mesma coisa. Então, naturalmente, a gente tem que ter o quê? Uma mudança na taxa de juros que eu vou apropriar esse ativo. Tá? Então, esse é o conceito básico, né, da taxa efetiva. Também, olhando do ponto de vista mais analítico, né, de demonstração contábil, hoje quando a gente olha a DRE, a demonstração de resultado de um banco, né, a gente olha lá em cima a receita de intermediação financeira. Se o banco recebe alguma comissão atrelada àquela operação, provavelmente aquilo vai estar com uma receita de prestação de serviço. E se ele tem algum custo para originar aquela operação, aquilo vai estar com uma despesa administrativa ou uma despesa operacional. Qual que é a ideia da taxa efetiva de juros? É tirar tudo isso dessas linhas da demonstração de resultado e trazer isso tudo para dentro da margem financeira, mostrando quanto de fato é o ganho efetivo do banco com aquela operação. Falar é fácil, pessoal, né? Conceitualmente, a taxa efetiva de juros é muito tranquila. O problema é aplicar a taxa efetiva na prática. Principalmente pela maneira com que o Banco Central normatizou dentro do edital 54. Né? Então, no edital 54, ele fala da taxa efetiva, o que tem que ser considerado na taxa efetiva, que deve considerar todos os recebimentos e pagamentos ao longo do instrumento. Então, tudo aquilo que estiver atrelado ao instrumento. E aí, quando ele fala lá na norma, ele conceitua ali no item 7, se eu não me engano, das definições, quando ele trata custo de transação, ele fala que custo de transação é tudo aquilo que é atribuível à aquisição, originação e emissão do ativo, tudo aquilo que é incremental, ou seja, qual o conceito de custo incremental? Eu não teria esse custo se eu não tivesse originado a operação. E, por fim, apurados de forma individual para cada operação sem uso de rateio. O que significa isso aqui na prática, pessoal? Significa que cada operação que eu controle, ou que eu registre, ou que eu adquira, ou que eu dê crédito, que eu vou ter que calcular a taxa efetiva. Isso significa que a gente não precisa mais calcular a taxa nominal, ou acrua pela taxa nominal? Não, eu vou ter que continuar calculando a taxa nominal. Por quê? Porque é quanto o cliente me deve. Então, provavelmente eu vou ter que ter uma curva de acrua pela taxa nominal e uma curva de acrua pela taxa efetiva de juros. Então, esse é o primeiro complicador, né? A gente manter esse duplo cálculo. O segundo que eu vejo, pessoal, hoje quando a gente olha um legado de crédito, lembrando, isso aqui tudo a gente vai ter que implantar nos débitos e créditos diários da carteira. Então, quando a gente olha um legado de crédito, o legado de crédito está lá controlando a operação pela taxa nominal. Quando a gente muitas vezes quer olhar uma receita, um recebimento adicional, uma tarifa, uma comissão, às vezes isso aí é controlado direto pelo conta corrente. Isso não passa nem pelo legado de crédito. Da mesma maneira, quando a gente tem algum custo, muitas vezes esse custo está lá no contas a pagar, no sistema de contas a pagar, é pago direto, não tem rateio para saber o que é inerente à originação de operação, o que não é inerente à originação de operação. Logo, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter que juntar todas essas pontas para conseguir fazer o cálculo da taxa efetiva de juros, senão a gente não consegue. Tá? Então, eu diria para vocês que do ponto de vista operacional, se o Banco Central soltar o edital 54 da maneira como foi a audiência pública, isso aqui vai dar um belo de um trabalho para a gente implantar, tá ok? Mas e os 42 bancos não fazem isso? Já? Fazem mais ou menos, pessoal. Ninguém faz a taxa efetiva de juros, nem os grandes bancos fazem a taxa efetiva de juros operação por operação. Né? Eles têm alguns controles gerenciais que eles utilizam, alguns estão dentro do sistema, mas ninguém controla uma curva de acrua por operação. Eles têm cálculos genéricos, cálculos gerenciais, que no final das contas, pessoal, ele reflete o impacto em resultado, mas não é operação por operação. Com relação à apropriação de juros, né, ainda ficando na parte da apropriação de juros, hoje, lá pela 2082, como que a gente faz o reconhecimento de juros no BR-GAAP? A gente apropria juros até 659 dias de atraso, é o que está lá na norma. Com 59 dias de atraso, a gente faz o stop accrual, a gente suspende a apropriação de juros. Quando a gente vai para o IFRS 9 e agora para o edital 60, a gente tem estágios, né, que precisam ser respeitados. E lá pela regra de estágios, a gente apropria juros
até o final do estágio 2. Que quando a gente olha lá pelo edital 60, vai ser lá, aliás, o 54, vai ser lá em 90 dias. Quando eu caracterizo um ativo problemático, neste momento a gente para de apropriar juros. Então teve um deslocamento aí para quem não percebeu, né? O Banco Central em 2002 falava de 59 dias, edital 54 ele fala de ativo problemático, e lá no edital 60 ele fala não apropria juros para ativo caracterizado como ativo problemático. No estágio 3 do IFRS 9, olhando o IFRS 9 puro, a gente tem a apropriação de juros em base líquida, ou seja, a gente nunca para de apropriar juros para uma operação, a menos que ela tenha 100% de provisão, né? Então, no estágio 3 do IFRS 9, a gente pega o valor do custo amortizado da operação, deduz o valor de provisão e sobre esse valor líquido a gente apropria a taxa de juros. Então, isso vai levar a uma suspensão paulatina do reconhecimento de juros, e não como é hoje no Banco Central, que com 60 dias a gente suspende a apropriação. Porém, quando o Banco Central trouxe para o edital 54 o conceito de ativo problemático e falou que ele não tem apropriação, então ativo problemático nunca tem apropriação de juros, na prática, o que o Banco Central fez? Ele criou um gap entre IFRS 9 e o edital 60 e 54, porque ele acabou com a apropriação de juros em base líquida, acabou com a apropriação de juros em estágio 3. E aí gera uma dificuldade, né? Porque quem faz, os 42 bancos que fazem o IFRS vão precisar calcular os juros na base líquida, mas quem vai fazer o edital 60 para atender Banco Central vai parar a apropriação de juros aqui em 90 dias. E aí a gente vai falar, então a vida da gente está mais fácil? Não, pessoal, porque todos os bancos vão ter que fazer esse deslocamento aqui. Hoje a gente apropria juros até 59 dias, a gente vai passar a apropriar juros até 90 dias, que é uma das grandes brigas, não vou dizer brigas, vai uma das grandes discussões nas associações de classe, porque isso aqui, estando na contabilidade individual, isso aqui vai para a base tributária e sobre isso vão incidir aí juros, né? Vão incidir todos os impostos inerentes a juros. Então a gente de cara tem uma ineficiência tributária. Por quê? Porque parte desses juros, eles vão ser tributados. Mas uma parte desses juros, quando a gente for fazer a provisão para perda esperada, nós vamos tirar esses juros e vamos registrar a provisão. Só que a provisão ela vai ser indedutível. Ou seja, você vai ter uma ineficiência fiscal, que é a grande discussão. Então, do ponto de vista contábil, funciona. Tem a discussão fiscal, que aí eu não vou entrar porque não é objeto da minha apresentação. Quando a gente fala de valor justo, pessoal, o valor justo, que a gente tinha o valor de mercado, né, na 3068, a gente mudou um pouco a nomenclatura, né, agora vai ser valor justo. Todos aqueles ativos que eles são classificados como VJR ou como VJPL vão sofrer avaliação de valor justo, tá? O que acontece? O que o Banco Central está fazendo no edital 54? Ele fala que o ajuste de valor justo ele tem que ser precedido do reconhecimento de juros e da mensuração da perda esperada. Então, o que na prática o Banco Central está fazendo? Que é certo, que está lá no IFRS 9. Ele vai tirar do patrimônio líquido algum componente de perda que tenha vindo junto com a medição do valor justo e jogando isso para resultado. Então, tudo aquilo que é variação de mercado fica no patrimônio e tudo aquilo que é perda esperada, ele vai lá para dentro do resultado. O problema, que eu acho que o Banco Central, a gente apontou isso, bateu diversas vezes com o Banco Central, é que isso faz total sentido para quando a gente olha o VJPL. Só que quando a gente olha o VJR, que ele já é totalmente mensurado a valor justo, ou seja, todas as variações, tanto de mercado como de crédito, eles já estão em resultado, ainda assim o Banco Central exigiu que a gente faça para o VJR o cálculo de perdas esperadas, o que não tem correspondência no IFRS 9. Tá? Então, tem uma discussão aqui que o Banco Central, na verdade, quer ver uma separação em resultado e no ativo do que é variação inerente a risco de crédito, o que é variação inerente a risco de mercado, mas eu acho que a forma que ele normatizou, na minha opinião, não foi a melhor possível, né? Porque ele leva um grupo de ativos que a gente não precisava mensurar a perda esperada, agora a gente também vai ter que fazer a perda esperada. Quando a gente fala de passivos, né, como eu disse para vocês, basicamente o único passivo a valor justo que a gente vai ter
pelo fato do Banco Central não ter adotado a regra do Fair Value Option, são os derivativos e os contratos híbridos, né? Que tem os contratos híbridos que têm derivativos embutidos. Então, para esses passivos, o Banco Central também definiu que a gente faz o reconhecimento dos juros desses passivos e faz uma separação da curva de marcação a mercado. Então, a curva de marcação a mercado, de valor justo inerente ao risco de crédito, ele permanece em resultado. Porém, a variação do risco de crédito próprio, variação do risco de crédito da instituição emissora ou da instituição detentora do derivativo, ela vai para patrimônio líquido. Então tem uma separação, a quebra, né, na curva de marcação a valor justo em duas, que vai ter que ser feita especialmente para os derivativos. O que, na nossa opinião também, né, que a gente levou via as associações de classe, é uma assimetria em relação à norma internacional, porque esse procedimento aqui, ele só é requerido para um passivo que é mensurado ao valor justo por conta da prerrogativa do Fair Value Option, ou seja, o banco optou por mensurar um passivo a valor justo, aí você faria essa separação. Para um derivativo tradicional, essa separação não teria que ser feita pela norma internacional, mas isso está sendo incorporado aqui, vamos ver como é que vai sair na norma final que o Banco Central vai emitir. Bom, e aí entrando, obviamente, pessoal, essa minha apresentação aqui eu não vou passar por todas as nuances nem do edital 54 nem do edital 60, porque o tempo que eu tenho não seria suficiente para isso, né? Mas passar aí os principais pontos para vocês, os mais relevantes e aqueles que têm gerado maior dúvida ou maior questionamento perante o Banco Central. Entrando especificamente no edital 60, e de novo a quebra de paradigmas, né? Qual que era o modelo que a gente vinha acostumado desde 1999? Modelo básico da 2008-2. Modelo da 2008-2, basicamente a gente dá um rating inicial para o cliente. Aquele rating inicial pode ser melhorado em função de uma garantia que o cliente apresentou, gerando lá o rating da operação. E ele vai sendo reduzido em função do atraso que o cliente passe a apresentar. E isso vai impactando diretamente nos percentuais de provisão que a gente vai fazer, que são percentuais fixos, definidos pelo Banco Central. Tá? E a baixa prejuízo ocorrendo ali com 180 dias em H ou 360 dias em atraso. Lembrando que, se a gente lê as entrelinhas da 2008-2, a 2008-2 ela já falava que isso aqui eram percentuais mínimos, mas que não eximia da responsabilidade das instituições fazerem provisões para perdas que elas julguem prováveis. Então, veja, não era a perda esperada, né, como alguns dizem, falava de perda provável. Então, não tinha todos os conceitos aí de perda esperada. Algumas particularidades que eu quero chamar a atenção, para a gente ver o que vai acontecer na nova norma, é a questão do arrasto. Então, se eu tinha duas operações com o mesmo cliente ou com o mesmo grupo financeiro, a de pior rating arrastava a de melhor rating. Havia contagem em dobro desses prazos, né, para aquelas operações acima de 36 meses, o que dava um certo alívio aí para as agências de fomento, para quem trabalha com crédito rural, para as carteiras de crédito imobiliário, para não acelerarem de uma maneira tão grande a provisão. A questão de um ponto cego, né, que eu brinco que existe na 2008-2, que é a não necessidade de atribuição de um rating inicial para um cliente abaixo de 50 mil reais. Então, esses clientes, né, operações abaixo de 50 mil reais, o que o banco pode fazer? Vai lá e classifica aquela operação como A. Ponto. Não preciso fazer essa escoragem inicial. Só que o que acontece na prática, pessoal? Dependendo do segmento que o banco atua, essa operação aqui de 50 mil reais que está como A, quando ela entra na carteira, ela já deveria ceder, ela já deveria CC, ela já deveria ter 10% de provisão e não 0,5% de provisão. Quando a gente aplica o modelo da 2008-2, fala assim, mas ok, eu classifiquei como A e o cliente não tem atraso. Beleza, você consegue justificar o A? Consegue. Quando você vai para o modelo de perda esperada, isso aqui cai completamente por terra. Porque eu não vou querer saber se o cara é A, se o cara tem atraso ou não. Eu vou perguntar qual é a perda esperada dele. Quanto você espera perder nessa carteira? Quanto você espera perder na operação? Então, pessoal, a primeira triste notícia do dia. Quem não faz essa escoragem inicial do cliente classificar tudo como A, vai ter um belo aumento de provisão e a gente já sabe disso na prática, porque a gente aplicou isso em alguns bancos que têm essa característica e aí você teve uma elevação substancial
da provisão. E a questão da suspensão dos juros com 60 dias que eu já mencionei para vocês. Quando a gente vai para o edital 60, pessoal, novamente a quebra de paradigma. 2008-2, a gente falava especificamente de provisão para operação de crédito e de arrendamento mercantil. E algumas outras contas de compensação, lá, algumas exposições que também eram passíveis de inclusão na 2008-2 e que, portanto, contavam provisão. Quando a gente vem para o âmbito do edital 60, pessoal, a gente engloba, dentro do edital 60, várias operações que antes a gente nem discutia de se fazer provisão. Então, o que a gente está pegando, basicamente, no edital 60? A gente pega a velha carteira de crédito e arrendamento mercantil, a gente traz a carteira de TVM, então aquela carteira de TVM também que eu classifiquei ali, custo amortizado, VJOR, VJR, ela também é base de cálculo para a nossa perda esperada. Ah, Ivan, mas vai fazer perda esperada para título público? Vai ter que pelo menos calcular perda esperada para título público, título privado. Limites concedidos. O que é isso aqui? Basicamente aqueles limites que eu concedi para o cliente e que ainda não viraram operação de crédito. Mas eu me comprometi e dar esse limite, não faço uma gestão diária do risco de crédito, ou seja, se o cliente deteriorar, eu vou demorar um tempinho para perceber isso para cortar o limite dele. Então, já estou exposto ao risco de crédito dessa operação. Esses limites também fazem parte do cálculo da perda esperada. A carteira de outros créditos, então banco aí que opera com prestação de serviço, né? Banco que opera muito em M&A, tem uma carteira de recebíveis de clientes, essa carteira também é passível de cálculo de perda esperada. E os contratos de garantia financeira, que recentemente aí passaram também a ter provisão na regra do Banco Central. Então, a gente engloba um grupo muito maior de ativos do que a gente englobava anteriormente na 2008-2, tá? Quando a gente olha um exemplo ilustrativo, tá? Peguei um banco aí do mercado para dar uma olhada como é que ficaria, né? A grande questão que todo mundo me faz, aí, mas a provisão pelo edital 60, ela aumenta, fica igual ou ela diminui, né? Tem muita gente que está na expectativa, não, mas eu já faço muita provisão, acho que tem que diminuir. Quando a gente olha aqui o exemplo desse banco, tá? Ele tem uma carteira de operação de crédito e renda mercantil de 10 bilhões, que pela 2008-2 ele vai lá e faz a provisão. Só que esse mesmo banco tem uma carteira de aplicações interfinanceiras, que é passível de cálculo de perda esperada, ele tem uma carteira de títulos e valores mobiliários, ele tem uma carteira de recebíveis, né, que pode ser recebível da corretora, pode ser recebível de prestação de serviço, pode ser lá o intercâmbio do cartão de crédito, que também cai como outros créditos, né, que também vai ser passível de provisão. E todos aqueles compromissos de empréstimo, que são aqueles limites que a gente está falando, que sequer, algumas vezes, nem estão em conta de compensação, né? Então, esses limites também passam a ser provisionados. Então, nesse caso, a provisão ela aumentou ou diminuiu. A gente nem vai entrar no mérito ainda de modelagem, tá? Mas, basicamente, a gente teve o dobro de ativos, né, à disposição de risco de crédito, e que, portanto, o dobro de ativos que vão sofrer o cálculo de perda esperada. Então, naturalmente, a tendência aqui é que você tenha um aumento de provisão. A estrutura básica, pessoal, do edital 60 é muito parecida com o IFRS 9 que a gente viu de manhã, tá? Então, basicamente, né, o chassi dele é a separação de todos os ativos financeiros. Então, veja, pessoal, aqui não é só operação de crédito. São todos aqueles ativos que eu mostrei para vocês. É a alocação desses ativos em 3 estágios, baseado no efeito da deterioração do risco de crédito deles desde a originação. Tá? Então, a operação, quando ela entra na carteira, ou que a gente faz a aquisição, ela vai estar dentro do estágio 1. À medida que ela se deteriora, que ela tem um aumento significativo no risco de crédito, ela vai para o estágio 2. E à medida que ela se torna um ativo com problema de recuperação, ela vira o estágio 3. Isso aqui, pessoal, essas premissas, né, que foram trazidas pelo Banco Central do IFRS 9, quando a gente fala de aumento significativo do risco de crédito e quando a gente fala de inadimplência, basicamente, para os bancos que fizeram IFRS 9 aqui no Brasil ou lá fora, quem que define isso? Quem que define o que é o aumento do risco de crédito ou inadimplência? É a própria instituição. Com base em quê? Com base nos modelos que ela possui. Só que o Banco Central, pessoal, ele disse não.
esse modelo, para mim, não funciona. A gente tem que ter uma comparabilidade mínima e eu preciso dar para as entidades do sistema financeiro alguma objetividade na classificação desses estágios. Então, o que o Banco Central fez? O que ele entende que é o aumento significativo no risco de crédito? 30 dias de atraso, ponto. A operação bateu 30 dias de atraso, ela pula para estágio 2. Ou se eu tiver um aumento na probabilidade de inadimplência dentro de percentuais que o Banco Central está definindo. Então, isso aqui normalmente seriam percentuais que a própria instituição definiria no IFRS 9, mas que o Banco Central aqui ele resolveu arbitrar. E da mesma maneira ele fez lá com o estágio 3. Ele disse o que é estágio 3? Caracterização de ativo problemático de acordo com a conceituação que eu fiz lá no edital 54, que são ativos com mais de 90 dias de atraso ou que eu tenha outros fatores qualitativos, um pedido de recuperação judicial, uma falência, uma deterioração do segmento financeiro, que me leve a crer que aquele ativo ele está em situação, ele é caracterizado como um ativo problemático. Então, diferença básica entre o IFRS 9 e o edital 60. IFRS 9, quem define essas premissas é a própria instituição. A norma ela até traz, né, o que ela chama de premissa refutável, né? Então, ela trata essa questão do 30 dias para migração de estágio como uma premissa refutável. O que seria isso? Olha, eu acho que com 30 dias, dificilmente uma operação com mais de 30 dias ela não está deteriorada. Mas se você conseguir me mostrar com base nos teus modelos que 30 dias a operação, aquela carteira não está deteriorada, não usa 30, usa 60, usa um outro período que você acha. Da mesma maneira, a caracterização do ativo problemático. Eu não acho que uma operação de crédito imobiliário, ela se deteriora, ela está em situação de inadimplência com 90 dias de atraso. Tá, mas você tem modelo que prove isso? Tem modelo. Tem modelo provando que a inadimplência de fato acontece com 180 dias. Então, a norma internacional ela deixa a gente trabalhar com isso, né? O Banco Central não. O Banco Central simplesmente arbitrou o que ele entende que são os limiares de classificação em categorias. E aí isso tem um benefício e um malefício, pessoal. O benefício é que a nossa vida fica mais fácil quando for implantar a norma. Mas o malefício é que isso aqui pode levar a um aumento significativo de provisão, caso você tenha aí algumas situações, algumas carteiras, onde 30 dias não seja um limiar para um ativo com aumento significativo e que 90 dias não seja um limiar para caracterização de ativo problemático. Quando a gente fala então do estágio 2, né, como eu disse para vocês, os 30 dias e mais a deterioração, o aumento na probabilidade de inadimplência, na probabilidade do ativo se tornar problemático, o Banco Central ele definiu ali alguns percentuais. Então, de novo, ele colocando a regrinha. Então, o que ele diz? Se eu gero uma operação inicialmente e a minha probabilidade de inadimplência ela é igual ou menor do que 5%, se eu tiver um aumento absoluto de 5% na medição posterior, essa operação ela já teve um aumento significativo. Se eu tenho um rating inicial, uma probabilidade inicial de inadimplência entre 5% e menor ou igual a 20%, se eu tiver uma duplicação dessa probabilidade de inadimplência no próximo período de medição, então essa operação ela também tem um aumento significativo no risco de crédito. E se eu tiver uma operação com mais de 20% de probabilidade de inadimplência na originação e eu tiver um aumento absoluto de 20% na comparação com o comportamento, com a medição posterior, então a gente tem um aumento significativo no risco de crédito, tá? Quanto que é feita essa comparação, pessoal? Basicamente, esses percentuais aqui são na originação da operação ou na aquisição do ativo, e essa medição são sempre nos períodos de avaliação, sempre nos períodos de apuração de balanço que a gente tem que fazer. E aí, qual foi a grande dúvida gerada? O Banco Central, vou precisar fazer isso uma vez por mês, eu vou precisar pegar minha carteira de crédito inteirinha e reescorar ela inteirinha para cada fechamento de balanço? E aí o Banco Central esclareceu isso no edital 60, dizendo que a verificação do aumento significativo, estágio 1 ou 2, ela vai acontecer mensalmente em função do atraso e semestralmente em função da variação da probabilidade de inadimplência. Então, no mínimo, semestralmente, o banco vai ter que reescorar toda a carteira, o banco vai ter que fazer a verificação dos ratings externos, né, quando utilizar rating externo para fazer a avaliação,
para poder calcular, né, para poder fazer a alocação de estágios e, consequentemente, para poder calcular a provisão. E fazer isso periodicamente, toda vez que eu tiver uma deterioração na qualidade do crédito que seja atribuível a um cliente específico, então sei que aquele cliente está deteriorado. Então, vamos olhar se ele não teve um aumento no risco de crédito. Quando eu souber que a situação econômica de um segmento ela não está boa, então eu faço essa análise, ou todas as vezes que eu fizer uma renegociação. O que significa essa renegociação, pessoal? Significa que toda vez que eu mexer nos termos do contrato, seja por problema de crédito ou não, que a gente vai ter que ver se teve aumento na probabilidade de inadimplência, medindo esses percentuaizinhos aqui que o Banco Central está definindo. Tá? Então, isso aqui também traz uma complexidade operacional bastante significativa, principalmente aqui para as áreas de riscos. Uma coisa interessante também, pessoal, é que eu falei até agora do modelo de aumento do risco de crédito, mas eu não falei para vocês do modelo de cura. Então, uma operação, quando ela bate estágio 2 ou bate estágio 3, ela nunca mais pode voltar para estágio 1 ou estágio 2? Ela pode. Isso vai depender do quê? Isso vai depender de como que a operação ela se cura. E aí, olhando o edital 60, a gente fala, tá, mas onde que o Banco Central, se ele tratou objetivamente a ida, ele deveria tratar objetivamente a volta daquela operação. E aí o que a gente percebe é que ele tratou a ida, mas deixou a cargo das instituições a definição de modelo de cura. Então, de cara, aqui a gente vai ter que definir o modelo. Então, para aumentar significativamente, o Banco Central definiu a regra, mas para curar, como é que a gente faz? Cada modelo, cada instituição vai ter que fazer um modelo para verificar qual que é o período de cura, né? Então, quantas parcelas o cliente precisa pagar para que ele volte a ser um estágio 2 e quantas parcelas ele precisa pagar para voltar no estágio 1. Tá? Então, isso aí tem alguns modelos para fazer isso, que eu não vou entrar até em função do tempo, mas é algo que as instituições vão precisar se preocupar. Tudo isso que eu falei até agora, pessoal, para a gente basicamente definir estágios, né? E de volta. Então, acabou o nosso problema, definiu o estágio, o Banco Central ele vai dar um percentual de provisão para cada estágio? Não, não é bem assim que funciona. O Banco Central, ele fala que para o estágio... Isso eu esqueci de falar, pessoal, desculpa. Para o estágio 1, a gente vai aplicar a perda esperada para 12 meses. A perda esperada para 12 meses é um cálculo estatístico que a gente faz olhando a probabilidade daquele ativo se tornar inadimplente nos próximos 12 meses. E a perda esperada para a vida, que é aplicada em estágio 2, perda esperada para a vida é um cálculo também estatístico quando a gente olha a probabilidade desse ativo se tornar inadimplente ao longo de toda a vida dele, né? Então, obviamente, quanto mais longo for o ativo, maior o descolamento entre a perda esperada em 12 meses e a perda esperada para a vida. E no estágio 3, o que o Banco Central fez? Falou assim, caracterizou ativo problemático, aqui não tem modelo interno, aqui eu vou arbitrar os percentuais mínimos. Então, na prática, vocês podem brincar de estágio 1 e 2, mas quando a operação bateu o ativo problemático, eu vou arbitrar o percentual mínimo. De novo, isso não significa que a gente não precisa fazer modelo para estágio 3. Por quê? Porque se meu modelo revelar que eu tenho uma perda esperada maior do que os percentuais definidos pelo Banco Central, então eu descarto os percentuais mínimos e utilizo o meu percentual de perda esperada do meu modelo. E aí isso vai se refletir aqui, né? Então, como é que a gente faz então, né, o cálculo de perdas esperadas? O Banco Central, no edital 60, ele não dá nenhuma fórmula de cálculo, nenhuma maneira que a gente deve fazer para aplicar, assim como o IFRS 9 ele também não dá. Então, isso também não é uniforme. A gente acaba utilizando as métricas de riscos, né, de que perda esperada é igual a PD vezes LGD vezes EAD, muito mais por uma convenção do que a gente está acostumado, mas não é o único modelo que a gente tem para apurar. O que o Banco Central tratou no edital 60? A gente vai precisar ter dois fatores que tem que ser inclusos no cálculo da perda esperada em 12 meses e a perda esperada para a vida. A primeira vai ser qual é a probabilidade do ativo se tornar um ativo com problema de recuperação, que é a métrica de PD que a gente utiliza normalmente em riscos. Então, a partir do momento que aquele ativo entrou na minha carteira, qual é a probabilidade dele virar inadimplente em 12 meses e qual é a probabilidade dele virar inadimplente ao longo de toda a vida dele? E o segundo parâmetro é, a partir do momento que aquele ativo ele se torna, que ele bateu a inadimplência, que ele se tornou um ativo problemático, quanto eu consigo recuperar
e quanto eu perco de fato. Então, a multiplicação da probabilidade de inadimplência pela recuperação, pela taxa de recuperação, ou pelo contrário, né, pela perda em função da inadimplência, que é a LGD, multiplicada pelo saldo contábil, que no caso a EAD, aqui o Banco Central também definiu que só pode ser o saldo contábil, ela vai me dar o cálculo da minha perda esperada. Algumas particularidades importantes desses dois elementos, tá? Elemento de PD e elemento da LGD. O Banco Central ele fala que a PD a gente tem que considerar as situações econômicas correntes e previsões razoáveis, que é o que a gente lá no IFRS 9 chama do forward looking, que o colega Reinaldo também falou um pouco de manhã, né? Então, o que significa o forward looking, pessoal? Quando a gente constrói uma modelagem de PD, como é que a gente constrói uma modelagem de PD? A gente vai pegar a base de dados. Eu vou pegar essa base de dados, eu vou olhar tudo que aconteceu no passado e vou dizer, olha, com base no que eu concedi no passado, X% eu recebi, X% me deu default. Então é assim que a gente vai construir a modelagem. Porém, isso aqui vai espelhar o que aconteceu no passado. Mas necessariamente é isso que vai acontecer no futuro? Ou seja, se eu pegar uma base de 5 anos, eu peguei um período de crise aguda, né? De aumento bastante grande na inadimplência. Será que se eu olhar isso aqui no prazo de 3 anos, que é o prazo médio da minha carteira, esse comportamento ele vai se refletir? Não necessariamente. Então, uma das funções do forward looking é justamente ajustar a minha modelagem de probabilidade de inadimplência que eu faço ao cenário futuro. Como é que eu consigo capturar as projeções macroeconômicas e calibrar, de certa maneira, a minha probabilidade de inadimplência. Tá? Então, o que o Banco Central trata lá no edital 60 é essa questão do forward looking. E a questão da expectativa de recuperação, pessoal, da LGD, na verdade, o Banco Central fala de expectativa de recuperação, mas quem é de riscos, na verdade, é 1 menos LGD. Né? LGD, ao contrário, é a taxa de recuperação. O que a gente tem que considerar para fazer o meu modelo de LGD? Então, não é simplesmente pegar tudo aquilo que o cliente entrou em inadimplência, o que eu recuperei? Então, se o cliente entrou em inadimplência com 1.000, eu recebi 500, então a minha perda em default é 50%. Não, na verdade, o que a gente precisa considerar também? A gente precisa considerar o desconto a valor presente. Então tá bom, mas você recebeu 500, mas você recebeu 50%, mas você recebeu 50% em quanto tempo? Porque uma coisa é receber 50 hoje, outra coisa é receber 50 daqui 3 anos. 50 em 3 anos ele vale menos. E esse taxa de desconto aqui pela norma internacional é a taxa efetiva de juros. Para o Banco Central ele colocou como uma taxa contratual. Menos mal, né? Porque a gente já está com dificuldade de calcular a taxa efetiva de juros, quiçá utilizar a taxa efetiva de juros para fazer esse desconto aqui. E outro ponto que a gente tem tido bastante dificuldade é com os custos de recuperação. Então tá bom, o cliente deu default em 100, eu recuperei 50, mas eu gastei 30 para recuperar. Eu posso dizer que a minha taxa de recuperação é 50%? Não, né? Eu considero o que o cliente entrou em default, mais o que eu recuperei, menos o que eu gastei para recuperar. O ponto é, né? Parece ser algo simples falando, mas não é algo que as instituições, pelo menos as que a gente atende, tenham um controle tão apurado, né? Tão no detalhe assim do quanto que é o custo de recuperação por operações. Mas a norma ela é clara. O custo de recuperação ele precisa fazer parte do cálculo da perda esperada. O cálculo da perda esperada, pessoal, ele utiliza, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos bancos, as informações internas. Então, pessoal, básico aqui, tem que ter base de dados. Se não tiver base de dados, dificilmente a gente consegue fazer um cálculo de perda esperada. E aí qual é o tempo mínimo, né? O tempo mínimo para a gente trabalhar, se não me engano a norma fala de 3 anos, mas eu acho que 3 anos, a depender do prazo médio da carteira, é muito pouco. A gente teria que trabalhar com no mínimo 5 anos de base de dados. Então a gente considera informações internas, que são as informações das bases de dados. E se eu não tiver base de dados, não preciso fazer nada? Então título público, título privado, que eu não tenho nenhum histórico de default, posso falar que a minha provisão é 0? Não, na verdade a gente vai utilizar informações externas. Então, utilizar birôs de crédito, né, Serasa, Boa Vista, que a gente tem visto bastante, a própria para operações corporate,
ou para títulos privados, a gente tem visto bastante utilização dos ratings das agências externas de rating. Então, alguma coisa vai ter que fazer, tá, pessoal? Simplesmente falar, nunca perdi com título privado, então minha provisão é zero, minha perda esperada é zero. Não, não é tão simples assim. Algum tipo de estudo, algum tipo de cálculo vai precisar ser feito. Então, entendido, né? Separação em estágios. Entendido o que precisa compor o cálculo, qual é o primeiro ponto que a gente precisa contemplar antes de fazer a modelagem? Primeiro que eu julgo mais importante é a segmentação da carteira. Porque na nossa carteira tem de tudo lá dentro, né? Tem vários produtos, tem várias operações, tem operações concedidas em momentos diferentes, tem cliente novo, tem cliente antigo, né? Tem um monte de gente misturada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agrupar, transformar esses grupos em gente que é parecida. Porque quando a gente olha uma carteira de atacado, eu consigo avaliar a perda esperada para o indivíduo. Mas quando a gente olha uma carteira de varejo, isso é impossível. Eu não vou conseguir olhar indivíduo por indivíduo e saber quanto que é a perda esperada daquele indivíduo. Eu preciso tratar ele num grupo. Mas como é que eu constituo? Como é que eu faço uma modelagem? Primeiro ponto é fazer segmentação. E eu costumo dizer que uma segmentação bem feita, pessoal, ele vai gerar uma provisão muito mais confiável, né, muito mais próxima da realidade. Né? Então, às vezes eu pego, eu quero ter uma PD, uma LGD para tudo. Não, a pessoa depender do banco, da carteira, das características, isso não vai acontecer. Então, eu preciso analisar o meu histórico passado e criar algumas segmentações. Então, se esse cliente é PF, se ele é PJ, se o produto dele seria, por exemplo, um CDC, Forplan, para quem é banco de montadora, se é um cliente novo, se é um cliente antigo, se é um crédito rotativo, se é um crédito não rotativo, qual é o meu rating de PD. Então, um cliente que entra com 5% na escala do Banco Central, ele se comporta diferente daquele cliente que entra com 20% de probabilidade de inadimplência. Então, as coisas elas são diferentes. E criar esses grupinhos aqui. Para que eu vou criar esses grupinhos? Né? Para analisar o comportamento passado deles na minha base de dados e criar as minhas modelagens e para fazer também o forward looking. E aí ter modelos de crédito para cada um desses grupos. E aí, feito isso, né? Então definido as premissas, vamos fazer o que precisa ser feito, que é o mais difícil, que são as modelagens de crédito. Tá, pessoal? Então, quais são as modelagens básicas que a gente vai ter que construir por segmento, tá? Isso é importante. Cada segmento, cada grupinho desse daqui vai ter que ter um modelo de PD, vai ter que ter um modelo de LGD, vai ter que ter um modelo de EAD, se tiver limite. Mas basicamente, tá? Os modelos que a gente vai ter que ter. Modelo de probabilidade de inadimplência, PD12 e PD vida, né? Às vezes quando você não tem tempo, né, base suficiente, você não consegue fazer direto uma modelagem de PD vida, então você calcula a PD12 e extrapola essa PD12 para PD vida, isso é possível de ser feito, tem sido bem aceito. A modelagem de LGD, que é a partir do momento que o cliente em default, quanto que de fato eu perco. Esse modelo também tem que incluir os custos de recuperação e o desconto a valor presente, então em quanto tempo a gente recupera. E a gente tem que fazer modelo de EAD, e aqui tem uma diferença também em relação ao IFRS 9. O IFRS 9 não vai falar nada de EAD. A EAD seria o quê, pessoal? Seria qual é a minha exposição no momento da inadimplência. Então, quando o cliente bateu aqui, ele ficou inadimplente, o quanto que ele me devia? E aí, com base nisso, a gente deveria fazer um modelo, e aí a EAD da fórmula deveria ser essa estimativa do quanto o cliente vai me dever na data do default. O Banco Central tirou esse modelo e ele disse, o que é a EAD? A EAD é o valor contábil bruto. Então, vocês pegam a probabilidade de inadimplência mais a sua recuperação, multiplica pelo valor contábil bruto. Porém, para limites, a gente não tem valor contábil bruto. A gente também vai ter que fazer um modelo. Qual é esse modelo? É um modelo de FCC, fator de conversão em crédito, ou de CCF, que é a mesma coisa. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar também o meu histórico dos clientes que eu concedi limite, qual é a média de utilização desses limites ao longo do tempo, também por segmento, porque a utilização pode variar de um segmento para outro segmento, e vou fazer aí o meu modelo de CCF. Então, o quanto que o cliente vai ter utilizado de crédito no momento que ele entra em default, no caso específico dos limites. Feito esses três modelos aqui, eu preciso amarrar as correlações macroeconômicas. Então, eu vou ter que pegar todas aquelas
variáveis macroeconômicas, que o Reinaldo disse na palestra da manhã, PIB, inflação, demanda, inadimplência, e vou ter que tentar correlacionar a minha inadimplência com as variáveis macroeconômicas, olhando obviamente o passado, né? Então, como que a inflação impactou a minha inadimplência? Como que o PIB, o dólar impactaram a minha inadimplência? Obviamente tem variáveis macroeconômicas que a gente vai conseguir achar correlação, tem variáveis macroeconômicas que a gente não vai achar correlação. E tudo isso para quê? Né? Para a gente amarrar isso dentro de uma fórmula e fazer o que a gente chama do forward looking. Ou seja, pegar essas correlações que existiram no passado e projetar isso para o futuro com base no prazo da minha carteira. Tá? Isso tudo aqui vai dar origem ao meu cálculo de provisão. Para toda a carteira? Não. Para a carteira em estágio 1 e para a carteira em estágio 2. Para estágio 3, a gente precisa utilizar os percentuais definidos pelo Banco Central, mas tem que continuar fazendo o modelo para comparar com os percentuais que o Banco Central definiu. Ok? Bom, para estágio 3, pessoal, aí não tem segredo, tá? Eu não vou passar detalhadamente, mas a gente tem lá a carteira 3, o Banco Central pegou todas as operações do sistema financeiro, quebrou isso em 6 carteiras. Então a carteira 1, o exemplo aí é a carteira de financiamentos habitacionais no âmbito da SFH com 100% de garantias. Então para esses 6 grupos, né, ele disse o que entra lá dentro e criou faixas de atraso. Então a primeira faixa de atraso aqui no caso, né, até 150 dias. Então o que significa esse até 150 dias? É do momento que o ativo se caracterizou problemático até 150 dias de atraso. Ele vai ter 5% de provisão e assim sucessivamente até ele chegar aqui com 24 meses de atraso, quando ele tiver 90% de provisão e for baixado a prejuízo, que é uma outra mudança em relação a 2008-2. Né? Para 2008-2 a gente baixava tudo com 180 dias em H, agora, a depender do grupo que a operação estiver enquadrada, ela pode ter uma baixa a prejuízo em períodos distintos. Okay? A baixa prejuízo, então, né, para cada uma dessas 6 carteiras, ela começa com 24 meses e termina com 12 meses, a depender da carteira que a operação ela estiver enquadrada. E quando a gente olha a IFRS 9, né, essa definição também deveria caber a cada instituição. Então eu deveria fazer uma análise da minha carteira e perguntar o seguinte: em que momento que eu não recupero mais nada? Que de fato eu não tenho mais nenhuma chance de recuperar aquela operação. Então esse seria realmente o ponto da baixa prejuízo. Para isso a gente teria que fazer um outro modelo que não será necessário aqui no caso, porque o Banco Central já definiu os prazos de baixa prejuízo. E aí por fim, depois que a gente fizer tudo isso, né, todo esse caminho, a gente volta para os ratings. Um pouco diferente, né? Porque o rating na 2008-2 ele era a base de tudo. Agora ele é o final da linha. Então, se eu tenho uma operação que eu apurei uma determinada taxa de perda, com base nessa taxa de perda, eu aloco isso nos ratings que estão sendo previstos dentro do edital 60. Para que vai servir esses ratings aqui, pessoal? Basicamente, para a gente reportar na central de risco e para a gente fazer as demonstrações financeiras, de maneira que o Banco Central consegue, depois de tudo isso, manter a comparabilidade, não só em estágios, mas também em função dos ratings, em função da taxa de perda. E aí, pessoal, fiz tudo isso, não preciso fazer mais nada? Não, a gente precisa validar para saber se o meu cálculo de perda esperada ele está consistente, né? Então a gente vai ter que entrar no procedimento, aí, fazer um backtest e mostrar que os meus modelos são aderentes. Obviamente, quanto mais eu andar no tempo e verificar se a minha provisão foi suficiente para cobrir as perdas esperadas, eu vou atestar que o meu modelo está consistente. Mas neste momento, o que é possível a gente fazer? É pegar o cálculo que a gente chegou e aplicar esse cálculo para períodos anteriores. Então, se eu olhar lá em fevereiro de 2016, se eu tivesse aplicado esse meu conceito lá na carteira de fevereiro de 2016 e comparar com a minha perda nos próximos 12 meses, as perdas que aconteceram nos próximos 12 meses, o que eu constituí de perda esperada é suficiente para cobrir as minhas perdas efetivas? E aí a gente começa a achar índices de cobertura. Tá? O que eu chamaria atenção aos senhores aqui é uma outra discussão também de mercado,
que assim, como a 2682, ela fala de perdas prováveis, e se a gente olhar a resolução 4557, que foi implantada agora em fevereiro, ela também já fala da necessidade das instituições elas terem um modelo de perdas esperadas. O que é admissível da gente ter uma mudança significativa de provisão? Para aquilo que hoje não tem provisão. Então, para carteira de títulos, para limites. Quando a gente olha a carteira, a grande discussão que se tem é, se eu chegar a uma provisão para perda esperada muito diferente do que eu tenho hoje da provisão 2682, eu deveria registrar isso como um ajuste de critério, um ajuste de adoção inicial da norma, ou eu já deveria vir ao longo do tempo complementando a minha provisão. Por quê? Porque a 4557 já fala de perda esperada. Tá? Então, essa é uma outra discussão. Então, muitos bancos estão sendo levados, depois que fizeram esse modelo de perda esperada aqui, olharam para a provisão da 2682 e falaram, não está suficiente, não está cobrindo, tem que ter uma complementação de provisão aí para quando chegar de fato em perda esperada, as coisas estarem muito próximas. O que eu vejo, pessoal, de principais diferenças aí, né, entre as duas normas, né, Edital 60 e FRS 9? É o que eu já mencionei, né, a inclusão dos ativos VJR na base de perda esperada, o que não está em conformidade com o IFRS 9. A utilização de faixa de atrasos e percentuais fixos para caracterizar o aumento significativo e o ativo problemático, ao invés de utilizar as premissas refutáveis, né, deixar cada instituição definir o que é o aumento significativo e o que é o ativo problemático. Não definiu critérios de cura. O IFRS 9 também não define. Na verdade, aqui não é nem um gap de normas, né, é uma inconsistência que eu vejo na própria norma do Banco Central. A definição de regras de arrasto para o estágio 3, então aqui também é um ponto importante que eu esqueci de falar. Existe arrasto na nova norma? Sim, ele existe. Quando eu tenho uma operação que bate estágio 3, se eu tiver uma operação do mesmo grupo econômico, estágio 1 e estágio 2, eu devo arrastar ela para o estágio 3. Qual é a exceção que a norma traz? Quando eu tenho alguma característica de risco de crédito muito diferente. Então vamos supor, eu tenho um cartão de crédito que vai estágio 3 e esse mesmo cliente tem um crédito imobiliário. Então são operações com perfil de risco de crédito e com garantias muito diferentes. Então nesses casos, que ele determina que é o caráter de excepcionalidade, você poderia ter o mesmo cliente ou o mesmo grupo econômico em estágios distintos. Ele definiu prazos para baixa prejuízo, o IFRS 9 não define. E a não adoção da abordagem simplificada para recebíveis. Na verdade, foi um ponto também que a gente bateu para o Banco Central, né, porque há vários bancos, principalmente lá na BBI, né, os bancos de investimento têm um valor significativo na conta de serviços prestados a receber, e esses serviços prestados a receber são instrumentos financeiros, e que a gente tem que fazer o modelo de perda esperada. Como são recebíveis comerciais, se a gente olhar a IFRS 9, eles cairiam ali no conceito de recebíveis comerciais. Dentro da abordagem simplificada, a gente teria um procedimento mais fácil para fazer isso. Porém, o Banco Central não se pronunciou nesse sentido. A única ponto que ele fala de abordagem simplificada é no provisionamento de quem é enquadrado como S5. Então, o S5, então, isso não está, isso só está dito, né, no edital 60, quem é S5 fará provisão pela abordagem simplificada, mas o que vai ser a abordagem simplificada do Banco Central? Vai ser uma matriz de provisão que possivelmente ele vai divulgar via uma circular, com percentuais fixos muito parecido do que é hoje a 2682. Pessoal, e aí quais são os impactos, né? O que isso vai impactar em termos de números, né? A vida das instituições. Então, obviamente, pessoal, a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado da implantação do edital 54 e do edital 60, porque eles sequer estão publicados. Mas a gente pode ter mais ou menos uma referência olhando o IFRS 9. Então, quem que já divulgou o IFRS 9 no Brasil? Então, tem dois bancos de capital aberto que já divulgaram o trimestral em IFRS 9, que a gente pode olhar, isso é informação pública, que são o Banco Itaú e o Banco Santander. Então, eles já divulgaram o trimestre, agora 30 de março de 2018, já em IFRS. O Itaú e o Santander, eles partiram de datas de adoção distintas, tá? Não vou entrar no mérito por quê, porque a gente demoraria um tempo para explicar isso, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? O Itaú partiu de um patrimônio líquido de 122 bi,
adotou todos os gaps aí do IFRS 9. Então, o que ele reportou lá? Impacto de provisão para perda esperada. Então, ele reportou um aumento de provisão, uma redução de PL e um aumento de provisão na casa de 7 bi e 800. Impacto da reclassificação, então aquelas reclassificações que eu falei para vocês, das 3 classificações para as outras 3 do IFRS 9, 787 milhões. Mudança na práticas contábeis de base de ativos. O Itaú fez um negócio interessante aqui. Da mesma maneira que ele fez a provisão para perda esperada, tudo aquilo que estava baixado para prejuízo, ele reanalisou aquelas baixas prejuízo, que aconteciam pelo IAS 39 com 360 dias de atraso, pelo critério que ele definiu. Só que ele olhou aquelas operações e falou assim, não, mas eu ainda tenho nessas operações baixadas alguma perspectiva de recebimento. Então eu vou pegar essas operações e vou trazer elas de volta para o meu balanço. E isso aqui deu um impacto de 2 bilhões e 400, que neutralizou bastante o aumento de provisão que ele teve. E o efeito tributário, né, todos esses ajustes aqui, eles são registrados no balanço líquido de efeito tributário. Então, se a gente olhar a variação absoluta do patrimônio líquido do Itaú, divulgada em 30 de março, foi em torno de 2%. E o Santander? O Santander partiu aí de 87 bi, fez também um aumento de provisão de 2 bi, não trouxe de volta essas operações já baixadas a prejuízo, teve um impacto pequeno na reclassificação de ativos, e tirando o efeito tributário, basicamente o efeito para o Santander foi o aumento da provisão para perdas esperadas, tá? Que foi de 1,5 bi impacto líquido, gerando aí também mais ou menos em torno de 2% de variação no patrimônio líquido do Santander. Quando a gente olha, né, o impacto em patrimônio é pequeno, mas quando a gente olha a conta de provisão, então eu peguei lá a conta de provisão que eles tinham em IAS 39, isso aqui não é 2682, tá pessoal, é IAS 39, que era a norma anterior ao IFRS 9. O Itaú tinha 26 bi de provisão, passou para 41 bi de provisão. Praticamente dobrou aqui a provisão dele no IFRS 9. E aí o que é curioso, né? Essa nota explicativa ela quebra, né? Complemento de provisão para perda esperada em ativos financeiros, ou seja, aquilo que ela já tinha reconhecido no balanço, que ela já tinha provisão no balanço, ela aumentou 9 bilhões e 700. E para aquilo que não estava no balanço, ela aumentou, que isso não tinha provisão na norma anterior, que era perda incorrida, aumentou para 4 bilhões e 700. Ou seja, ela teve um efeito aqui de quase 70 e poucos por cento aqui de variação na provisão. O Santander foi um pouco menos, mas também deu um impacto relevante, né? Deu em torno de 15%. Ele também quebrou aqui, né, o complemento da provisão para o que ele tem de ativo financeiro, 2 bilhões, e o complemento da provisão off-balance, né, as operações estão fora no balanço, de 688 milhões. Ou seja, pessoal, embora o impacto em patrimônio não seja tão representativo, o impacto na linha de provisão, ele é significativo. E aqui, pessoal, também fiz uma pesquisa, os bancos, todos os bancos foram obrigados aí, independentemente do avanço deles em relação ao IFRS 9, aqueles 42 bancos, né, que eu disse para vocês, os 42 bancos que divulgam o IFRS 9, as auditorias, naquela nota de práticas contábeis, determinou que eles colocassem o percentual de impacto esperado da adoção do IFRS 9. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos todos esses balanços, separamos em grandes e pequenos, grandes bancos, pequenos e médios, e vimos quais são os impactos aí que foram reportados. Então, dos 42 bancos, 2 reportaram que o impacto entre menos 10% e 5% e menos 5%. 17, né, a grande maioria, reportou que é entre 0 e menos 5%. 2 falaram que é 0 a 3, né, positivo. Aqui eu não entendo como é que pode dar um impacto positivo, mas enfim. E 17% não avaliado, 4 não divulgado. Esses aqui são aqueles bancos que estavam realmente bem atrás do processo. Então,
respondendo a pergunta que eu não lembro de quem que foi. Como é que estão os bancos médios em relação ao IFRS 9? Acho que esse quadro aqui evidencia bem esse... A gente teve de 32 bancos pequenos e médios que fazem IFRS hoje, 19 praticamente, se não estão na estaca zero, estão muito próximo aí da estaca zero. Então, realmente, isso falando do IFRS 9, tá, pessoal? IFRS 9, nesses bancos, é uma demanda para o final do ano, 31 de dezembro de 2018. A gente não está nem falando aqui de Edital 60 e Edital 54, que já tem bancos se mexendo, a gente já está trabalhando com alguns bancos já para atender Edital 54 e Edital 60, mas a grande maioria ainda está esperando o edital ser publicado. E é isso, pessoal. O que eu entendo, né, de tudo isso aqui que a gente falou, para não me alongar que eu já estou com o tempo estourado, mas a grande pergunta é onde que essas mudanças elas ocorrem. Então, se a gente olhar hoje, esses 42 bancos que reportam IFRS 9, qual que é o fluxo básico que a gente tem hoje? A gente tem os sistemas legados, sistema de crédito, sistema de tesouraria, que manda os eventos contábeis lá para a contabilidade registrar o débito e crédito, e que manda as bases de dados lá para as áreas de riscos, para fazer o cálculo da provisão, para fazer o cálculo da central de riscos. E aí, feito o cálculo da provisão, a área de riscos devolve isso aqui lá para a contabilidade, para finanças, e isso aqui vai gerar lá o nosso balanço individual e o nosso balanço prudencial, que é feito de acordo com as normas do COSIF. Hoje, pessoal, os 42 bancos que fazem IFRS 9 reprocessam alguma coisa aqui para trás? Basicamente não. Eles pegam aqui, muito provavelmente, uma planilha de controle ou algum sistema de baixa plataforma, fazem aqui alguns ajustes de gap, então saio do COSIF, vou para o IFRS e divulgo lá uma vez por ano o meu consolidado em IFRS. Que, embora não seja um processo sustentável, como é um processo rodado só uma vez por ano, a grande maioria das instituições, principalmente as pequenas e médias que são obrigadas a fazer IFRS, não investiram quase nada na melhoria desse processo aqui desde 2010. Com o edital 54 e o edital 60, pessoal, eu vou poder fazer um ajuste aqui no final? Não vai dar. Isso aqui entra aqui em cima, porque eu vou ter SPPI, modelo de negócio, que vai ter que ser definido, vai ter que ter política, mas eu vou ter ali algumas regrinhas, né, que vão ter que ser criadas, as novas classificações, taxa efetiva de juros, aquela separação, né, dos derivativos de risco de crédito e risco de mercado, a apropriação de juros até 90 dias, e tudo isso, pessoal, não tem como fugir. Tem que desenvolver dentro do sistema legado. Fazer ajuste por fora disso daqui é loucura, pessoal, porque isso aqui vai passar a ser o gap primário da instituição a partir de agora. Só que para fazer isso, pessoal, é só chegar lá para a software house e falar assim, ô, software house, toca o filho é teu, não quero nem saber disso aqui. Não, pessoal, não vai adiantar, porque o banco vai ter que definir, vai ter que fazer as análises dessas carteiras, vai ter que definir as políticas que vão ter que ser aplicadas, e vão ter que acompanhar o desenvolvimento, porque não adianta mandar um monte de coisa lá, ou para a área de TI, ou para a software house, e não acompanhar, porque não vai sair nada do outro lado. Então eu diria que essa primeira parte, pessoal, é um trabalho conjunto aí entre as empresas de tecnologia e os próprios bancos. Se eu fizer isso, resolver o problema? Não, a gente ainda vai ter alguns ajustes. Ajuste em plano de contas, assim que sair as circulares do Banco Central, vamos ter que ajustar o plano de contas, e vamos ter que ajustar os roteiros contábeis que estão ou dentro do sistema contábil ou vêm lá do legado. Então, mais mudanças do sistema legado. E riscos? Vai ficar ileso nessa história? Não, vai ter um controle aqui chamado controle de estágio 1, 2 e 3. Que riscos vai ter que definir quais são os parâmetros. Aqui o Banco Central já ajudou a gente um pouco, né? Já definiu um pouco quais são esses parâmetros. Mas que a gente, de alguma maneira, vai ter que ter um sistema para controlar. Então, o que é estágio 1 pulou para estágio 2? Ficar controlando isso em planilha, pessoal, é insano, principalmente para quem tem carteira de varejo. E outro ponto extremamente importante, pessoal, que sistema nenhum vai resolver, a não ser um sistema de modelagem de crédito, que é o desenvolvimento de modelagem de perda esperada, que também o sistema sozinho não resolve. Você tem que ter alguém por trás
que saiba fazer modelo de crédito, que saiba fazer modelo de PD, de LGD, de EAD, trabalhar com base de dados, um estatístico para fazer esses modelos de perdas esperadas. Então assim, pessoal, quem espera solução mágica, né, espera que vai vir uma software house que vai oferecer até aqui uma solução mágica que vai resolver IFRS 9, edital 54, edital 6. Pode até ser que tenha alguém. Hoje eu desconheço e eu sinceramente acho que isso não vai acontecer. Definição de políticas. Então, eu preciso definir as políticas de migração de estágio e validação de modelos. Esses modelos precisam ser periodicamente revisados. Então, adianta eu fazer um modelo, jogar ele lá e nunca mais revisar? Não, pessoal, esse modelo ele precisa ser revisado periodicamente. E aí fica uma notícia, pessoal, porque a gente vai ter que fazer todo esse movimento e eu queria que o próximo movimento desses slides fosse sumir com isso aqui, ó. IFRS desaparece. E na prática, pessoal, hoje, pelo que está sendo sinalizado, é que isso não vai desaparecer. A gente vai fazer um grande movimento para convergir o COSIF ao IFRS 9, mas em função das diferenças de critério que eu vim mostrando ao longo da minha apresentação, isso de fato vai continuar. A gente vai continuar tendo 2 balanços dentro das instituições. E a reformulação também das demonstrações para aderência do IFRS 9. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. A ideia foi fazer uma apresentação técnica, mas não tão técnica, porque eu precisaria também um pouco mais de tempo para fazer isso, mas passar para vocês os principais impactos e trabalhar muito o que a gente está vendo, né, que é a questão da conscientização das pessoas. Vocês precisam entender que isso é importante, e que eu vejo quando eu converso com muitas pessoas, eu estou esperando o Banco Central soltar a norma. Pessoal, é importante a discussão interna, a conscientização, ela já ia acontecendo ao longo desse período. Por quê? Porque essas mudanças são muito grandes. Mesmo que a gente fale em 2020, quer dizer, o Banco Central postergando 1 ano o prazo que está no edital, esse prazo não está tranquilo. 1 ano para adotar tudo isso daqui é muito pouco tempo. Se a gente pensar que isso aqui não envolve só a contabilidade, isso aqui envolve área de negócio, isso aqui envolve área de riscos, isso aqui envolve aquisição ou customização de sistemas, ou seja, as mudanças são muito maiores. Muito obrigado.